esse é um projeto inócuo, esse é um projeto que mesmo que aprovado não vai gerar efeitos, não vai mudar absolutamente nada nas famílias das vítimas da Boate Kiss. Presidente, natural, né? Não tenho a menor dúvida de que todos nós aqui, inclusive eu, concordamos que o caso da Boate Kiss é uma tragédia e que todas as vítimas precisam ser indenizadas. Só que não é papel do parlamento aprovar indenização para ninguém. A indenização tem que ser estabelecida pelo Poder Judiciário. Porque senão, toda tragédia, todo mundo que for lesado vai precisar ser objeto de um projeto de lei aqui para a gente estabelecer a indenização. Mariana, vamos aprovar então um projeto de lei, deputado Rogério, que é de Minas Gerais, para a indenização das famílias de Mariana. Não teve esse projeto. Por quê? Porque não cabe ao parlamento. Teve um sujeito que foi morto recentemente no Parque do Povo lá em São Paulo, por causa de um celular. Vamos estabelecer uma indenização para ele. Então, 2 pontos centrais. Primeiro, não é papel do parlamento estabelecer a indenização. A minha questão aqui não é nem orçamentária. O Estado do Rio Grande do Sul já foi condenado, em sede, inclusive com a condenação confirmada em agravo interno e recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Então já há condenação tanto do Estado do Rio Grande do Sul, como do município de Santa Maria, como da própria Boate Kiss em responsabilidade solidária. O Judiciário tratou dessa matéria e cabe ao Judiciário estabelecer a indenização. Outro ponto, é inconstitucional estabelecer legislação voltada para casos específicos. Eu não posso dizer, olha, aconteceu um caso em São Paulo, eu estou fazendo uma lei para este caso. Não, a lei tem que ser abstrata e geral. Isso é o princípio da nossa Constituição. Se nós vamos estabelecer uma indenização, ela precisa ser, primeiro, não pode tratar sobre o passado. Tem que tratar sobre casos futuros. E tem que ser sobre casos abstratos. Toda vez que ocorrer uma tragédia em termos X, Y, Z, indenização ABC vai ser estabelecida. Nós não podemos legislar em caso concreto sob pena de dizer o seguinte, olha, eu considero que tal empresa de São Paulo foi lesada em tal tragédia ou por irresponsabilidade do Estado de São Paulo. Eu quero uma indenização para essa empresa, qual eu estou dando o nome aqui numa lei dentro do parlamento. Não pode. Então, eu não tenho a menor dúvida de que essas famílias das vítimas e as próprias vítimas, no caso das lesões que ocorreram, precisam ser indenizadas e precisam ser indenizadas com grande valor. E eu já tratei de indenização aqui nesta comissão, da gente rever o princípio do enriquecimento sem causa. No caso de Mariana e de Brumadinho, o Supremo Tribunal Federal limitou as indenizações por entender que as famílias não poderiam enriquecer com as indenizações. E eu discordo desse entendimento. Acho que nós tínhamos que aprovar nesse parlamento que, se você sofreu uma grande tragédia, o judiciário não pode limitar a sua indenização argumentando que você não pode enriquecer porque foi vítima de uma tragédia. Você pode sim enriquecer porque foi vítima de uma tragédia, porque a empresa precisa ser punida exemplarmente. E para ser punida exemplarmente, a indenização não pode ser só reparatória, ele precisa ser punitiva. Mas o meu ponto central, presidente, é que isso é inócuo. Essa lei é inconstitucional, ela vai ser derrubada porque não é prerrogativa do parlamento. E se eu reclamo dos abusos do judiciário contra o parlamento... A votação nominal. Só para finalizar, se eu reclamo dos abusos do judiciário contra o parlamento, eu não posso defender um abuso do parlamento contra o judiciário. Votação nominal. Então nós vamos fazer a votação votar o requerimento de votação nominal da retirada de pauta. Os que são favoráveis ao requerimento, o deputado Kim, por favor, queiram se manifestar. Está rejeitado o requerimento do deputado Kim. Agora nós vamos votar a retirada de pauta. Para retirada de pauta. Requerimento do deputado Kim. Eu passo a palavra ao deputado Kim para encaminhar a retirada de pauta. Foi rejeitado, foi a votação nominal da retirada. Agora é a retirada de pauta. Muito bem, presidente. Mais uma vez encaminhando dessa vez o requerimento de retirada. Só para reforçar, eu tenho um profundo respeito pelo deputado Pedro Westphalen, ele sabe disso, e pelo deputado Pompeu de Matos. Mas não é papel do parlamento, e ainda que isso seja aprovado, seria inócuo, porque não tem constitucionalidade. Então, primeiro, vai parar na Comissão de Constituição e Justiça, se a Comissão de Constituição e Justiça tiver juízo. Se não tiver juízo, vai ser derrubado, seja pelo Supremo Tribunal Federal, seja pelo Superior Tribunal de Justiça. Porque, mais uma vez,
Onde cabe, até objeto de veto do presidente da República, onde cabe o pagamento de indenização, essa indenização é estabelecida em sede de julgamento de caso concreto pelo Poder Judiciário. O parlamento não determina valor de indenização, o parlamento não julga caso concreto, o parlamento faz leis gerais e abstratas. Nós não podemos, né, sequer pleitear essa prerrogativa para a gente sob pena de tornar refém. O Congresso Nacional só vai votar esse tipo de matéria se toda vez que acontecer um desastre natural, que alguém for vítima de uma injustiça, que alguém for vítima de uma tragédia, precisar ser objeto de uma lei específica do Congresso Nacional para ser indenizado, acabou o Congresso. A gente vai decidir, vai ficar decidindo isso para sempre. E aí nós vamos ficar arbitrando aqui, como se juízes fôssemos, casos concretos para falar, olha, a indenização tem que ser um pouco maior, a indenização tem que ser um pouco menor. Daqui a pouco vamos decidir pena também. Vamos falar, olha, nesse caso desse crime aqui, eu acho que ele tem que ser condenado a 3 anos. Não, eu acho que tem que ser condenado a 5 anos. O parlamento não julga casos concretos, em nenhuma hipótese. O parlamento prevê leis para o futuro que sejam abstratas e gerais. Então, presidente, esse é um projeto inócuo. Esse é um projeto que, mesmo que aprovado, não vai gerar efeitos, não vai mudar absolutamente nada nas famílias das vítimas da Boate Kiss. Elas nunca vão receber um centavo disso que está previsto na legislação. O que elas vão receber é a indenização que já foi fixada pelo Judiciário. E eu concordo que a indenização fixada pelo Judiciário é baixa, é insuficiente, mas nós não temos o poder de mudar, não no passado. Nós temos o poder de mudar a legislação para que no futuro, nas próximas tragédias, né, as famílias possam ser indenizadas sem que o Judiciário limite essas indenizações em razão de um princípio que foi este parlamento que aprovou. Se existe hoje a vedação ao enriquecimento sem causa, foi por causa de uma legislação, o Judiciário está aplicando. Nós temos a competência e nós temos a prerrogativa e o dever de mudar essa legislação. Agora, o que a gente não pode fazer é legislar em relação ao caso concreto que aconteceu no passado. Eu sei que é impopular, eu sei que alguns podem... Pois não, deputado. Eu sei que alguns podem até dizer, olha, mas o Kim está votando contra as vítimas. Não é esse o caso. Eu só não quero levar a erro essas vítimas, fazendo parecer que essa legislação vai mudar a vida delas de alguma maneira, porque ela nunca vai gerar efeitos, presidente. Deputado Kim, então, alguém gostaria de fazer a defesa, a defesa contra a retirada de pauta? Não, deputado Pedro? Não. Não, vamos à votação. A votação. Então nós vamos votar também simbolicamente. Aqueles que aprovam o requerimento da retirada de pauta, o deputado Kim Kataguiri, favor manifestar-se. Os que forem favoráveis ao requerimento do Kim. Favorável ao requerimento do Kim? Vamos lá, de novo. Não, em votação o requerimento de retirada de pauta. Aqueles que o aprovam o requerimento de retirada de pauta, permaneçam como se acham. Os demais manifestam. Então está aprovada a retirada de pauta.